Mantenha isso no seu coração. Mateus capítulo 3. A gente tem falado sobre o jejum, mas hoje eu vou mudar um pouquinho. Eu tinha até preparado outra coisa durante a semana, mas eu senti essa noite, essa madrugada, de ministrar essa palavra com os irmãos, e que também se aplica ao jejum, porque quando a gente começa a desenvolver uma vida de jejum e oração, nós somos elevados a uma nova dimensão em Deus, a um novo nível em Deus. E Deus quer te levar para um novo nível nele. Amém? Tem pessoas que estão presas numa mesma dimensão já há muito tempo, numa mesma fase há muito tempo, e Deus quer que você cresça, que você evolua, que você rompa. E eu quero falar um pouco nessa manhã sobre isso mesmo, sobre ir a uma nova dimensão. E no capítulo 3 de Mateus, nós vamos ler a partir do verso 10, vamos ler do verso 10 ao verso 15, que diz o seguinte: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Isso aqui quem está falando? João Batista está falando isso aqui. Aí no verso 11 ele diz: eu os batizo com água, para o quê? Arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, ou de desatar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Queridos, a árvore que está plantada junto às águas, ela tem uma grande responsabilidade, que é de produzir, que é de frutificar. Mas aqui a Bíblia fala que todo aquele que não der bom fruto, esse será cortado. Há uma expectativa de Deus em relação a você, e não só de Deus, mas há uma expectativa também dos homens em relação a você, que diz que está plantado junto a esses rios, que é que você frutifique, mas que você dê o fruto certo, para que você dê um bom fruto. Agora eu quero... Aqui o que acontece? João Batista, você sabe que ele foi aquele que preparou o caminho para o Salvador. João Batista começou pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E as pessoas vinham até ele, eram confrontadas, porque João Batista não pregava um sermão positivista, João Batista não pregava um sermão a respeito de prosperidade, João Batista não pregava um sermão do só vitória, João Batista pregava um sermão duro de ouvir. João Batista pregava um sermão, as pessoas caminhavam às vezes horas pelo deserto para chegar até João Batista e chegar e ouvir um sermão duro dele. Olha só: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzis, pois, frutos de arrependimento. E ele pregava um sermão duro de ouvir. E diz a Bíblia que as pessoas se convertiam, as pessoas entendiam aquela palavra, e as pessoas se arrependiam e eram batizadas por João. Mas ele falava: olha só, eu vou até um certo ponto, eu os batizo com água para arrependimento, porém depois de mim, após mim, vem um que é maior do que eu. E eu estou preparando vocês para esse nível, para essa dimensão que vocês serão levados. Mas primeiro é preciso passar pelo arrependimento. Arrependa-se. Agora, tem um texto que eu gosto muito,
muito, e de vez em quando vocês me vêm falando sobre ele, e nós vamos voltar nele, que é o de Ezequiel 47, que eu não preciso abrir, eu vou citar o que acontece ali, e sobre o mover de Deus, o mover do rio de Deus, que começa no templo. Ezequiel tem uma visão de um rio saindo da porta do templo, e por onde, quanto mais distante do templo Ezequiel ia com uma corda de medir, e as águas iam ficando mais profundas. Ela começava pelos tornozelos, e o tornozelo tem a ver com pés cansados, empoeirados do caminho, bolhas, mas ao mesmo tempo desse mover, desse rio que saía do templo, essas águas passavam por esses tornozelos cansados, por esses pés empoeirados. Então os pés eram sarados e curados, e depois, quando ele caminhava um pouco mais de tempo, as águas chegavam nos joelhos, e quando essas águas chegam nos seus joelhos, você começa a orar de maneira diferente, você é levado a uma nova dimensão de oração, de busca, de humildade, sabe? Oração, intercessão, clamor. Essas águas querem chegar até os teus joelhos, mas não para no joelho, ela vai subindo e chega nos lombos, que significa ter o teu corpo todo envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Na verdade, Deus quer que você esteja submerso nas águas do Espírito Santo de Deus. A água, o rio de Deus desce nesse lugar, mas ele não estaciona nesse lugar, porque o rio de Deus não está parado, o rio de Deus se movimenta. E Ezequiel vai dizendo que era uma glória, era um mover tão grande, que conforme ele ia caminhando, chegou a um certo ponto que ele não conseguia mais tocar o chão, não conseguia mais andar naquele rio. Isso era possível atravessar a nado, isso é, ele tinha que se largar ao mover do rio, para que o fluir do rio pudesse conduzir ele. E diz a Bíblia que por onde quer que esse rio passasse, o que estava morto ganhava vida, e os peixes eram em abundância. Peixe fala de almas, de vidas a serem ganhas. Queridos, as pessoas se convertem aqui, as pessoas entram aqui, têm um encontro com Jesus, mas há uma pescaria muito maior para ser feita lá fora. Ontem aconteceu algo interessante no hospital, no show da Fernanda. A pastora fez o evento, cantou, e no final ela estava atendendo algumas pessoas, e veio um funcionário do shopping que dirigia aqueles carrinhos elétricos, e ele parou, falou com alguém da nossa igreja, falou com o Glaucio, e o Glaucio me chamou e falou: pastor, esse rapaz aqui quer uma oração. Aí eu falei: qual é o seu nome? Ele falou: Marco. Então, Marco, você quer oração por algo específico? Ele falou: vou falar um negócio com o senhor, vocês chegaram aqui, eu estou sentindo um negócio dentro de mim. O senhor criado na igreja católica e tudo, minha família, mas vocês chegaram aqui. Aí ele começou a chorar: eu não sei o que está acontecendo, que tem um negócio que está mexendo aqui. Aí eu falei: cara, essa é a presença do Espírito Santo, vocês vão confessar Jesus comigo? Ele: vambora. Não, fiz a oração com ele: confessa comigo que Jesus é o teu único Salvador, que Jesus está. E ele foi confessando e chorando, e orei, oramos por ele ali, e ele saiu numa alegria. Ele falou: agora eu vou lá bater meu cartão, eu estava esperando isso, vou lá bater meu ponto lá, pastor. Gente, existem peixes que estão saltando na nossa frente, mas você precisa estar no fluir para perceber isso. O problema é que tem gente seguindo a Deus segurando na beirada do rio. Já viu gente que não sabe nadar, que entra na piscina, que não consegue dar fica segurando na perola assim? Lógico, piscina é água parada, mas o rio está em movimento. E o nosso Deus não está numa piscina, ele é um rio. E Deus está falando para você o seguinte: sai do raso, larga a beirada e deixa o rio conduzir a sua vida. Há um fluir nesse rio. Se você não está nesse fluir, você precisa entrar hoje. Decida sair do raso. Decida sair do raso. Deus quer te levar para águas profundas. A Bíblia fala em João 7,38 que há um rio que flui em nós também, que aquele que se entrega a Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você precisa deixar o rio fluir. Você precisa deixar o rio. Deus quer que você perca o controle. Deus quer que você perca o controle para que Ele possa assumir o controle. Deixar que o Espírito Santo te conduza. Deus, o Espírito Santo não quer 50% da sua vida, Ele não quer 90% da sua vida. Ou Ele tem tudo, ou Ele não tem nada.
Santo, eu quero que você entenda que o desânimo não sobrevive a esse fluir, a depressão não sobrevive nesse fluir, a frustração não sobrevive nesse fluir, porque é um rio que está em movimento. E por onde passava esse rio, tudo que estava morto ganhava vida. Você entende que você tem que estar nesse fluir? Que o fluir começa no templo, mas no templo é água no pé. Por mais seja o mover que você viva nesse lugar, por mais seja o sobrenatural que você viva nesse lugar, é água no pé. O fluir aumenta quando você decide ser igreja lá fora. É lá fora que o sobrenatural vai aumentar. É lá fora que estão os grandes peixes pulando para serem pescados. É lá fora que existem situações que estão mortas, esperando que esse rio passe para que possa ganhar vida. Eu quero que você entenda o seguinte: Ezequiel viu uma tipologia, só que esse rio hoje, ele habita em mim e em você, porque o rio desce do alto e passa por nós. Então você, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Então esse rio está em movimento aonde hoje? Em você, porque o Espírito Santo habita em quem? Em você. O Espírito Santo não habita mais na arca, a presença de Deus não habita mais na arca, a presença de Deus habita em você. Vou para a igreja porque nós somos a presença de Deus. Não, a presença de Deus vem com você. Deus não está preso a uma caixa, Deus não está preso a uma fitinha, Deus não está preso a uma rosa, Deus não está preso a objeto. Deus é livre. Deus ele está habitando onde? Em você. Deus decidiu habitar em você. Então esse rio habita em mim e em você. Meu Deus, se mantenha no fluir. Você pode dar uma sacudida no seu irmão do seu lado e falar: olha, se mantenha no fluir. Fala para ela: sai do raso, largue a borda, sai da beirada, sai da beirada. Uma atmosfera de Deus, a glória flui nesse lugar. Você não pode ficar de fora disso, querido. Você tem que falar: Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, não me deixe de fora. Vamos falar isso? Fala: Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, só não me deixe de fora. Aleluia. Eu não quero ficar fora do que Deus está fazendo. Eu não quero ficar fora desse fluir. Eu quero estar no meio. Eu quero estar sem controle, para que Ele possa assumir o controle da minha vida. João Batista está parado no rio nesse dia. Era um dia para ele como outro qualquer, mais um dia que eu vou pregar. Interessante que João Batista não precisava se preocupar com o sermão que ele ia pregar domingo que vem. Preocupação de nós, pastores: Senhor, o que nós vamos falar? Senhor, o que nós vamos pregar? Senhor, Danilo, o que eu vou pregar no porão semana que vem? O que eu vou pregar na terça? O que eu vou pregar na quarta? Assim, João Batista não, ele tinha um sermão, que era o mesmo sermão todo culto: arrependei-vos. Pessoas iam horas, caminhavam, chegavam lá. Alguns doutores da lei iam todos emperaquetados: essa raça de víbora, bonitinho por fora, mas por dentro cheio de veneno, né? Mesmo sermão sempre, era um dia como outro qualquer. E ele está lá no rio, cumprindo o seu chamado, cumprindo aquilo, fazendo aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. E João Batista era um cara meio diferente. Ele não se alimentava como as outras pessoas se alimentavam. Ele comia um negócio bem diferente. Era gafanhoto com mel, e a dieta dele era meio esquisita. E as suas roupas também não eram roupas das melhores grifes que existiam. Não, ele tinha um visual um pouco alternativo. O lance dele era com couro. Ele tinha um visual bem diferente para os demais de sua época. E as pessoas falam: esse cara é estranho, ele
ele come umas coisas que não são muito normais. O mel até vai, mas gafanhoto, a dieta dele é diferente. E as roupas dele são umas roupas meio esquisitas. Ele não era uma pessoa muito comum, ele não era como os demais profetas, ele era um cara diferente. Mas ele pregava o que era certo. Às vezes a gente julga pela aparência. Deixa eu te falar, você não precisa ser como o outro é. Você não precisa ser como o outro é. Você precisa de uma coisa, você precisa estar no fluir. Cada um tem um chamado específico. Às vezes a gente começa a trabalhar com comparação. E você precisa entender que Deus tem uma identidade para você. Deus tem uma unção específica para cada um aqui. Deus tem um chamado específico para cada um aqui. Então, querido, não fique achando que a unção do fulano é melhor do que a que está sobre a sua vida, porque Deus unge tanto a um quanto a outro. A unção vem do mesmo lugar, o óleo flui do mesmo lugar. A unção é a mesma. As funções são diferentes. Uma vez eu preguei sobre isso no hotel, não sei quem lembra, que quando Elias pede para Deus levar ele, antes dele ser levado, Deus fala com ele: unge Jeú como rei e Eliseu como profeta em seu lugar. Era a mesma unção, mas para chamados diferentes. Um você vai ungir para rei, outro você vai ungir para profeta. Mas a unção veio do mesmo lugar. Você entende que a mesma unção que está sobre o pastor está sobre a sua vida? Nós podemos ter funções diferentes, mas a unção é a mesma, a fonte da unção é a mesma, o poder é o mesmo, unção é a mesma, mas as funções são diferentes, os chamados são diferentes. Pegar um microfone e pregar tem a ver com o chamado, mas aonde você está também tem a ver com o seu chamado. E as pessoas vinham, e João está naquele dia no Rio, pregando, pessoas vinham de todo lugar, e ele pregava a mesma coisa sempre. E nesse dia João está pregando, como sempre, de repente entra alguém na fila do batismo. Está pregando, arrependeu, quer se arrepender? Começa outro, próximo, arrependei, olha só, o reino de Deus está chegando. E até que ele olha, ele está vendo que lá no final da fila tem alguém. Ele, rapaz, aquele cara é diferente. E a fila está diminuindo até que chega. Ele fala: peraí, parou. Não posso batizar você não. Eu preciso ser batizado por você. Eu preciso. E tu vens a mim. E ele fala só: eis o Cordeiro de Deus. É esse aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas sabiam quem João era, mas não sabiam quem Jesus era. Mas João sabia quem Jesus era, porque houve uma testificação. João sabia. Querido, existem pessoas aqui que Deus vai levantar e te usar nessa geração, mas existe um tempo de preparo. Por quê? Você sabia que tanto João quanto Jesus tinham 6 meses de diferença? João também começou a pregar com 30 anos de idade. Vou te explicar o porquê. Porque naquela época, uma pessoa só era respeitada ou qualificada para se tornar um rabi ou um mestre a partir dos 30 anos de idade. João começa 6 meses antes, pregando a respeito de Jesus. E logo que Jesus completa 30 anos, Jesus vai para o Rio para também começar o seu ministério, porque havia chegado a sua idade, havia chegado então o seu tempo. Existe um tempo de preparo, e você não pode ignorar esse tempo. Existe um tempo onde Deus está construindo você, preparando você para poder enviar você, sabe? E os olhos naquele dia, os olhos de todos se voltaram para Jesus. E João dizia para aquele povo: olha só, a partir de agora é o seguinte, eu só consegui trazer vocês até aqui. Aqui está o meu limite. Eu trouxe vocês até uma dimensão, mas esse vai levar vocês a uma nova dimensão. Eu só pregava para arrependimento, mas ele
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Interessante que aqui é o segundo encontro que a Bíblia narra de Jesus e João Batista. Porque o primeiro encontro, quando que se deu? Quando Maria e Isabel estavam grávidas. E Maria vai visitar Isabel. Eles estavam no ventre. No ventre, o que o bebê fica dentro de uma bolsa? Onde tem o quê? Água. E diz que quando elas se encontraram, houve uma agitação no ventre. Porque havia um rio ali, ó. As águas estavam se movimentando ali. E na segunda vez que eles se encontram, eles estão de novo dentro de um fluir, dentro do rio. Eles estavam dentro do Jordão. A primeira dimensão eles estavam no ventre, agora eles estavam entrando numa nova dimensão. Deus quer te levar para uma nova dimensão. Deus já começou a fazer algo novo na sua vida. Alguns aqui experimentaram um tipo de fluir, mas Deus agora quer levar você para um novo tipo de fluir. Um novo tipo de fluir, uma nova unção, uma nova visão. Deus está levando você para um nível mais alto. E Deus é um Deus processual. Deus é um Deus que começa algo e a cada dia nós vamos progredindo em Deus. Deus não estaciona nunca. Precisamos estar no meio desse mover. Começamos a precisar a pensar num outro nível. Um outro nível. Deus faz essas coisas. Meu Deus, fluindo nas águas do Espírito. Deus quer tirar você, algumas pessoas aqui, tirar do lugar raso. Porque tem pessoas que têm um potencial tremendo, mas elas ainda estão muito presas, sabe, às suas limitações humanas, olhando somente as impossibilidades, olhando para aquilo que pode não dar certo. Eu já falei, tira esse se não der e começa a falar quando acontecer. Então você precisa perder o controle para que ele possa assumir. Você precisa dizer, eu vou a um novo nível, eu quero ter um novo nível de fé, um novo nível de visão, um novo nível de unção sobre a minha vida, para poder dar frutos lá fora, porque eu quero ser um pescador de almas, eu quero ganhar almas para o teu reino, eu quero ir a mar aberto, onde as águas são mais profundas. Sair do conforto, sair da sua segurança, sair do seu lugar seguro e aceitar o desafio do chamado para um outro nível. Você está disposto a abrir mão da sua segurança? Amém. Amém. Você está disposto a abrir mão de alguns conceitos antigos que você não consegue abrir? Isso limita que você viva um sobrenatural e um fluir de Deus na sua vida. Amém. Você está disposto a abrir mão de conceitos para viver algo novo em Deus? Jesus chegou revolucionando, Jesus chegou quebrando tudo, quebrando todo o sistema religioso, quebrando tudo. Jesus chegou trazendo confusão no meio do povo, que o povo estava engessado, e de repente chega Jesus e sai quebrando tudo, fluindo nas águas do Espírito. É tempo. Deus quer levar você a todas as camadas da sociedade. Eu creio nesse tipo de evangelho, gente. Eu creio que Deus pode levantar pessoas, profetas no meio da política, profeta no meio das empresas, profeta no meio dos hospitais, profeta nas delegacias, profetas nas empresas, sabe, pessoas que deixam o rio fluir, e o rio tem os seus afluentes, ele vai direcionando você. Quando você deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida, ele te encarrega de te enviar para o lugar que ele quer que você esteja. Tem gente que não sabe o que está fazendo no Rio de Janeiro. Tem gente que diz, o que eu estou fazendo aqui? Eu nasci num outro lugar,
preparei a minha vida toda para estar num outro lugar, e de repente você está aqui hoje. O Rio te trouxe para cá. O Rio te trouxe para o Rio. Combinou? Não sei, de repente pessoas que estão aqui, talvez Deus vai chegar e falar assim: olha, Deus vai vir uma transferência de emprego, alguma coisa, de repente, o que eu estou fazendo lá do outro lado? O Rio está te conduzindo. Se você está no fluir, o Rio está te conduzindo, e há um propósito de Deus para isso. Existem coisas mortas esperando você passar. Ou tem pessoas que já estão onde Deus quer que ela esteja, mas estão questionando a Deus, ou só falando: oh miséria, o que eu estou fazendo aqui? O lugar onde eu estou é uma luta, uma prova. As pessoas que trabalham comigo, só Jesus na causa. Não, querido, só Jesus na sua vida. Jesus já está aí. Você precisa abrir a sua boca e tocar a sua mão. Você precisa chegar naquele lugar onde as coisas estão mortas e começar a declarar vida naquele lugar, sabe? Profetizar vida naquele lugar, porque existem coisas para serem ressuscitadas, sonhos para serem ressuscitados, ministérios para serem ressuscitados e peixes para serem ganhos. Mas você precisa estar no fluir. Meu Deus, você precisa estar no fluir. É assim que acontece quando a gente é batizado. A gente morre para uma dimensão, para nascer em outra. Vida e nascimento e morte são primos. Tudo que a morte é nascer numa próxima dimensão. Eu morro para o pecado, para uma velha vida, e ressuscito para um novo tempo, para uma nova dimensão. Sabe? É isso, ressurreição é isso, é nascer numa nova dimensão. Nascer numa nova dimensão. Quando Jesus sai da água, ele sai para uma nova dimensão. Quando Jesus sai da água, o Espírito Santo vem sobre ele, e uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado, a ele segui, a ele ouvi. Jesus ressurge numa nova dimensão. Eu quero que você entenda que a sua primeira dimensão já passou, e agora é tempo de você ressuscitar para um novo tempo em Deus, para algo que Ele quer fazer nos dias de hoje. Deus te ressuscita hoje para um novo tempo. Deus está te convidando a abandonar o teu conforto, abandonar as tuas seguranças, soltar essa beira e deixar que o rio de Deus te conduza por onde Ele quer. Deixar que o rio de Deus seja aquele que dirija a sua vida a partir de hoje. É tempo de um compromisso maior com Deus. É um tempo onde Deus espera um comportamento diferente da gente como igreja nos dias atuais. Nós precisamos reconquistar algumas coisas que foram perdidas. Precisamos reconquistar alguns territórios que nós abandonamos. E é muito cômodo para a gente falar, apontar o que está errado, mas vamos sair do lugar de apontar e começar a fazer parte da solução? Você quer fazer parte da solução? Ou quer fazer parte da murmuração? É fácil dizer o que está errado na igreja. Você quer fazer parte para consertar? É fácil somente criticar o que está errado na cidade. Você quer fazer parte da solução? Porque o lugar cômodo do ficar sentado só com o pezinho na água, esse é o lugar cômodo. Agora, eu se esforçar para andar até que os seus pés não toquem mais o chão, e o confiar para deixar que o Espírito Santo te conduza para que você possa fazer a vontade dele, poucos estão dispostos, porque nós temos mania de controle. A gente tem mania de controle. Se deixar, a gente quer controlar até o Espírito Santo, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, só que ele é livre. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo o vento de Deus sopra aonde quer. Por quê? Porque ele é livre. Assim como o rio flui da maneira que ele quer, porque ele está em movimento, e ele é livre, ele abre caminho onde nem caminho existe. Ele abre. Eu só quero estar no rio. Eu só quero estar nesse fluir. E assim Deus quer fazer com você na primeira dimensão. Você já passou pela primeira dimensão. Assim como um bebê, o bebê está no ventre, e ele tem, aquele bebê ele já tem dons, mas que não pode usar.
usar. Ele tem boca, mas não consegue falar. Ele tem capacidade que já está dentro dele, mas ele ainda não descobriu, ele não pode usar. Mas quando os 9 meses acabam e ele nasce com uma nova dimensão. E daqui a pouco ele vai começar a usar aqueles talentos que Deus já colocou dentro dele, assim como colocou em você, no momento em que você foi concebido. No momento do ventre, o bebê não pode fazer nada, mas depois que ele nasce, ele começa a descobrir as capacidades e os dons que ele tem. Alguns aqui já não são mais bebês espirituais. Você já descobriu o que você tem. Mas tem gente que tem medo de usar o que tem. Tem gente que tem insegurança de usar o que tem, mas Deus está te convidando ao seguinte: largue a beirada, saia do raso e deixa o rio fluir. Quando o rio fluir, você vai pregar numa nova dimensão, você vai compor numa nova dimensão, você vai dirigir os seus negócios numa nova dimensão, num novo nível. Você vai atender os seus clientes num novo nível. Você vai ensinar num novo nível. Você vai para o seu trabalho num novo nível. Saia do raso hoje e deixa o Espírito te conduzir. Deixa o Espírito te conduzir. Agora, eu ministrei uma palavra um tempo atrás aqui para os homens, e que foi uma palavra que mexeu muito comigo, porque às vezes a gente fala: mas pastor, é uma luta tremenda que eu passo, porque na minha casa ou no meu trabalho eu sou o único crente naquele lugar, então a opressão é terrível. Já conheceu gente que tem esse tipo de discurso? Acha que não tem ninguém assim não. Só numa igreja que eu fui semana passada. Mas, não, pastor, é uma luta que eu enfrento naquele lugar. Primeiro eu quero que você entenda que Deus não precisa de muitos. Deus precisa de um. Você já ouviu falar sobre isso? Deus precisa de um. Um homem foi suficiente para tirar o povo do Egito. Foi Moisés. E tocar no mar, e a água se abriu. Um homem. Mas olha aqui, em 1 Samuel, no capítulo 14, verso 6, o exército de Israel estava em desvantagem, e as suas espadas estavam cegas, e as suas máquinas de agricultura, de arar a terra, estavam cegas, porque olha que coisa, quem afiava as suas espadas, as suas lanças e as suas foices era o povo filisteu. Só que eles estavam em guerra um com o outro, e assim eles não tinham como afiar suas espadas e nem preparar as suas máquinas de agricultura para poder arar a terra, e estavam passando por um momento de dificuldade, de maneira que a Bíblia diz que só tinham 2 espadas disponíveis, a de Saul e a de Jonatas. Eram as únicas 2 espadas que estavam com fio, que estavam afiadas, preparadas para uso. Porém Saul, como sempre, não usou a dele, ficou na dele. Mas no capítulo 14 de 1 Samuel, no verso 6, diz assim: e Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Aleluia. Nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou seja com poucos. Você está entendendo? Jonatas decidiu ir contra o inimigo sozinho. Ele levou um escudeiro com ele. Fala: meu irmão, ficar sentado aqui, ficar segurando nessa beirada aqui, não vai gerar resultado nenhum para a gente. Vamos lá comigo. E diz a Bíblia que quando Jonatas decidiu ir contra o inimigo, tinham homens, presta atenção aqui em mim, tinham homens
escondidos em cavernas, que era do povo de Israel, mas que estavam com medo da situação. Quando viram Jonatas ir sozinho, eles foram inspirados por Jonatas. Jonatas foi sozinho, e sozinho ele conseguiu destruir 20 inimigos. Daqui a pouco, aqueles que estavam com medo, aqueles que estavam acovardados, aqueles que estavam inseguros, começaram: Jonatas foi sozinho, vamos embora. Começou a inspirar pessoas que estavam ao redor dele. Querido, você pode ser, se você estiver no fluir, você vai ser uma referência de inspiração para aqueles que estão querendo ir, mas estão sem coragem. Então Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um. Quando um decide ir, quando um decide entrar no fluir, querido, Moisés, Josué, ele disse: olha, estamos diante do Jordão, temos que atravessar esse Jordão. Novamente do Jordão havia um fluir, mas ninguém tinha coragem de botar o pé na água, até que um botou o pé na água. Quando um botou, inspirou os outros, que botaram também, e o rio abriu. Porque há algo, quando você decide obedecer o chamado de Deus, quando você decide andar no fluir do Espírito Santo de Deus, alguma coisa acontece. Você precisa entender que se você decidir de uma vez por todas estar nesse fluir, Deus vai levar você a um novo nível de fé, de experiências, de sobrenatural, de agir de Deus, de resultados na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, em todas as áreas da vida. Deus quer elevar o nível, levar você para um novo tempo, para uma nova dimensão. Eu creio nisso. Ali, naquele texto que nós lemos de Mateus, quando João diz: o machado está posto à árvore, e diz que na eira todo o trigo será separado. E é justamente isso que Deus deseja fazer nessa manhã, uma separação. Meu Deus, Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro. Joio não tem coragem de entrar no fluir, trigo tem. Joio gosta de ficar com sujeira, com palha. Joio fica botando defeito em tudo. Joio acumula mágoas, acumula tudo. Esse é o joio. O trigo, ele é refém do vento, do Espírito. E diz aqui que o Senhor está juntando na sua eira o trigo, mas a palha será queimada. É um tempo de limpeza. Deus quer fazer essa distinção na nossa vida hoje. Nessa manhã há um rio fluindo de Deus, e a gente precisa decidir esse rio levar a nossa vida. Fala: Senhor, eu não quero mais ficar preso no raso. Grandes milagres na Bíblia você vai ver que aconteceram em águas profundas. A tempestade que Jesus acalmou, os discípulos estavam em alto mar, águas profundas. A quantidade de peixes que Pedro pescou, como Jesus disse: lança-te ao mar alto. Queridos, em mar alto representa risco, mas os milagres são muito maiores. A grande provisão está no mar alto, não na aguinha no pé, não no raso.
Quando Jesus entra, que ele está chamando os primeiros discípulos, ele entra no barco de Pedro, porque o barco estava vazio, ele ainda fala, empurra um pouquinho aqui o barco, e depois ele fala, agora vamos para o mar alto. Tem gente pescando no raso. No raso você vai pegar umas sardinhazinhas, uns peixinhos, tem que ser pegos. Mas existem grandes pescarias para acontecerem, existem grandes milagres, grandes resultados que Deus quer produzir na sua vida, mas que só acontecem em águas profundas. Vamos sair do raso hoje? Vamos ficar de pé? Vamos sair do raso? De repente você está falando, algumas pessoas estão no lugar da indiferença espiritual, ou da mediocridade cristã. Sim, é possível ser crente e viver uma vida medíocre. É em Deus que eu estou falando. Uma fé medíocre é aquela que não evolui, que parou na média, está na média. É o tanto faz como o tanto fez. Eu não estou correndo risco, mas também não estou vivendo nada sobrenatural. Deus quer te tirar desse lugar da fé medíocre. Eu quero que você entenda que esse rio está em movimento. A Bíblia fala que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Não tenha medo do agir do Espírito. Eu vou repetir isso. Não tenha medo do agir do Espírito. Tem gente que tem medo do Espírito Santo. Tem gente que tem medo de se entregar a Ele. Eu quero que você entenda que a primeira coisa que o Espírito Santo faz com a gente, quando Ele chega, Ele nos confronta. É justamente na hora do confronto que algumas pessoas correm dele. Porque quando o Espírito Santo chega, ele revela o nosso estado, ele revela quem nós somos. Ele revela que existem coisas em nós que precisamos abrir mão. Ele revela que aonde Ele quer nos levar, algumas coisas que estão na gente não podem ir. Então Ele começa a mostrar a sujeira que há em nós, que precisa ser arrancada. Eu lembro do texto de Isaías 6, quando Isaías vai ao templo no ano que morreu o rei Urias, e diz que ele viu o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E diz que ele tem uma visão do trono de Deus, e de repente ele dá um grito. Isaías fala aí: ai de mim, pois sou pecador, e vivo no meio, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, o profeta, ele viu a miséria que havia nele, mas só foi possível ele enxergar isso quando ele viu a glória de Deus. Porque quando a gente tem acesso à glória de Deus, a glória de Deus nos revela quem nós somos, e ela fala: você precisa mudar isso. Ele dá um grito e diz: ai de mim, porque eu estou perecendo. Queridos, não é qualquer um que está falando isso, é um profeta. Isaías, o profeta messiânico do Antigo Testamento. Ele profetizava, e de repente, quando ele vê a glória de Deus, ele viu a miséria que ele estava inserido, ele viu nos sistemas, as rodinhas que ele frequentava. Ai de mim, ele fala: porque eu sou um cara com a língua suja, eu sou um cara de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros também. Só que agora é o seguinte: eu vi a glória de Deus, e eu não posso continuar do jeito que eu estou. Tipo assim, e agora? Como é que vai ser daqui para frente?
Diz a Bíblia que um anjo, sem falar nada, Isaías está onde? No templo. Um anjo vai até o altar, pega uma brasa, sem falar nada, toca aonde, Isaías? Nos lábios. Por causa da sua confissão, ele diz: os meus lábios são impuros. Nós vemos quem Deus é. Deus revela quem nós somos. E quando nós confessamos, a restauração vem. A brasa veio e tocou nele. Os seus lábios agora são purificados. Os seus lábios estão sendo purificados. Eu não sei aonde você precisa ser tocado nessa manhã, para que você possa entrar nesse fluir de uma vez por todas. Isaías era um profeta, mas ele não estava mergulhado no fluir. A vontade de Deus é que você esteja submerso no fluir. Só depois de ele ter sido tocado, o texto vai dizer: então ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? A Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Primeiro eu enxergo a Deus, primeiro eu vejo a glória, depois a glória revela quem eu sou. Quando a glória revela quem eu sou, eu confesso que eu preciso mudar. Quando eu confesso que eu preciso mudar, o Espírito Santo vem e faz a obra dele, e queima a palha, e queima a impureza, e queima aquilo que me impede de ser pleno no meu chamado. Só depois que isso acontece, eu consigo entender o que Deus quer. Tem gente perguntando: eu não sei o que Deus quer de mim. Sabe por que não sabe? Porque tem palha para ser queimada, porque tem alguma coisa para ser queimada. Você está dizendo: eu não sei qual é o meu chamado. Não sei o seu chamado porque te falta visão para enxergar quem Deus é. Ou então Deus já revelou o que você precisa mudar, e algumas pessoas, na hora do confronto com o Espírito Santo, correm, não ficam. É na hora aí nós queremos a glória. Quando a glória é revelada, nós primeiro é o seguinte: você precisa entender uma coisa. Vamos parar de pedir para Deus aquilo que Ele já deu. Senhor, envia a tua glória. A glória já está aqui. Assim como a glória diz, a palavra de Isaías, que a glória enchia o templo. O que faltava era a visão. Então a gente está pedindo para Deus o que Ele já deu. A glória está aqui agora. Os nossos olhos precisam ser abertos. Isso é verdade. Os nossos olhos precisam ser abertos. Porque primeiro eu preciso enxergar quem eu sou, qual é o meu verdadeiro estado. Até quando você vai fugir de você mesmo? Até quando você vai achar que frequentar a igreja é suficiente para amenizar a sua consciência e não está disposto a mudar em nada? Até quando você vai cultivar os seus pecados de estimação? O adultério de estimação, é o golpezinho de estimação, é o pecadinho de estimação, é o sentimento de mágoa de estimação, é o sentimento de fracasso de estimação. Algumas pessoas querem tentar conciliar o que é inconciliável. Continua sendo estreita. Betânia, Deus não fez uma reforma na porta para largar ela, para melhorar. Larga é a porta que conduz à perdição, mas
mas estreita é a porta que conduz à salvação, e poucos são os que passam por ela. Ei, a porta não passou por reforma, a porta continua estreita. A porta continua estreita. Talvez essa seja a manhã de você gritar o seu ai de mim, porque agora eu vi o Senhor. Ai de mim, porque agora eu experimentei a presença dele, e eu entendo que para o nível que ele quer me levar, a língua do jeito que está não posso ir, as rodas que eu frequento não consigo, elas são incompatíveis, a vida que eu vivo é incompatível com o nível, com a dimensão que ele quer me levar. Então eu preciso ser queimado hoje, eu preciso ser ativado por esse fogo hoje, eu preciso decidir mudar. E essa é a manhã que Deus te trouxe aqui para mudar a tua vida e te levar para um novo nível. É tempo, Deus quer acender um fogo novo em você. O interessante desse texto aqui, Uzias morreu porque ele foi querer oferecer incenso a Deus. Só que Uzias não era sacerdote, Uzias era rei. Diz a palavra que enquanto ele serviu ao Senhor, tudo que ele fazia, ele prosperava. Mas um dia o orgulho tomou conta do seu coração, e ele quis oferecer incenso ao Senhor, tarefa essa que só era permitida ao sacerdote. E quando ele foi acender incenso para oferecer ao Senhor, quando ele fez isso, ele foi acometido por uma lepra, e ele perdeu tudo. Ele perdeu o trono, ele perdeu sua casa, foi expulso da cidade, porque o leproso tinha que ser colocado para fora da cidade. Aí de repente, do mesmo altar que Uzias tinha tirado uma brasa para oferecer incenso, um anjo vem, tira uma brasa para acender Isaías. Se você não entendeu, Deus não quer que você ofereça incenso, Deus quer que você seja o incenso. A Bíblia fala que nós temos o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Você já acendeu uma vela perfumada? O perfume só pode ser sentido quando é. O perfume da vela só pode ser sentido quando a vela é. A vela, por mais perfume que ela possa ter, por mais essência que ela possa ter, se ela estiver apagada, você não consegue sentir o cheiro. O ambiente só é perfumado quando alguém acende o fogo, quando alguém acende o pavio. E aí, quando a vela começa a derreter, o perfume começa a surgir. E a vela, quanto mais derretida vai ficando, mais perfumado vai ficando o ambiente. Oh, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me mostrará com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Vamos parar de botar a culpa nos outros. Deus quer ativar você hoje. Não adianta ser uma vela cheirosinha, bonitinha. Não adianta ter essência e não ter fogo. Não adianta ter perfume e não ter fogo, e ser pavio apagado. Deus quer acender você nessa manhã. Quero convidar aqueles que receberam essa palavra, aqueles que querem viver uma nova dimensão em Deus, aqueles que precisam ser acesos com o fogo do Espírito Santo, a sair do seu lugar e vir aqui à frente agora. Deus quer acender você. Se desarme nessa manhã. Isaías foi ao templo no momento de perda. Pode chegar para cá, no momento de frustração.
Acende o teu fogo, Senhor. Igreja, começa a levantar suas mãos para cá, começa a clamar ao Senhor junto com a gente. Oh, em nome de Jesus, quero chamar aqui as pessoas.